Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. E você vai me perguntar, pastor, não tem outro texto na Bíblia, não? Porque domingo passado você já pregou nesse mesmo texto. A Bíblia é tão rica, e às vezes um versículo traz tanta coisa para nós, que nós podemos ter o privilégio de parar para estudar o que está acontecendo nesses textos da Palavra de Deus. Eu quero ler Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 8. Eu tenho um tempo para estar com você agora. E eu quero pedir a você que durante esse tempo, você consagre os seus ouvidos e o seu coração para Deus. A gente não pode perder tempo. Temos muita coisa para fazer na vida, não é verdade? E eu sei que quando você para vir, você está consagrando a Deus um tempo especial. Primeiro porque você pertence a Deus e a Bíblia ensina que devemos nos reunir para adorar a Deus. Este é um dos grandes valores da igreja. Me dar espaço para estar ao lado de um irmão ou de uma irmã. Às vezes até no momento de aflição, no momento de luta, para eu adorar a Deus e ser edificado pela adoração desse irmão ou desta irmã que está ao meu lado. É uma das bênçãos de termos igreja. Às vezes, quando está meio árido lá por dentro, é Deus falar comigo através de canções, através da oração, através da palavra. Eu quero te pedir que você consagre o seu coração a Deus nesta hora. Aproveite o tempo. Procure ouvir o que Deus está falando ao seu coração em particular, através das palavras que serão ditas aqui. Eu não devo ser visto. O Senhor deve ser visto. Tenha o seu coração posto no Senhor. Aquilo que Deus quer falar para você, embora a minha palavra seja geral para todos, Deus vai usar alguma coisa em particular para você. Ouça o que Deus tem para falar, respeite o que Deus tem para falar ao seu coração e obedeça aquilo que Deus falar exclusivamente a você, bem como aquilo que Deus falar a todos nós. Concorda comigo? Gênesis capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 1. Domingo passado nós lemos os 2 primeiros versos. Hoje eu vou um pouco além. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Este, para nós, você vai ouvir muitas vezes dizer, e vou repetir sempre, nós os pastores em todos os cultos repetiremos, para que você não se esqueça, este 2017 é o ano da... Pode repetir comigo? Consagração. Em Hebreus, no capítulo 11, nós encontramos aquela chamada academia, uma relação, uma galeria dos heróis da fé.
São homens como nós, mulheres que viveram a sua vida de experiência com Deus. Pessoas que de alguma forma foram encontradas pelo Senhor, como no caso de Abraão, como no seu caso e no meu, e trazidas para próximo do Senhor e ao Senhor consagraram a sua vida. E aquela galeria de heróis da fé ali está, para que se nós não soubermos muito o que fazer na vida, possamos olhar para aqueles homens e dizer, aqui eu tenho um exemplo do que fazer e um exemplo do que não fazer. Nessa galeria de heróis da fé, de Hebreus no capítulo 11, estão pessoas que serviram com a totalidade da sua vida a Deus. E Deus não escondeu nem mesmo os erros destas pessoas. Porque Deus quer que nós nos identifiquemos com elas, porque nós também erramos. E saibamos que Deus é o Deus dos que erram e não só dos que acertam. Porque Ele veio tratar do doente para sará-lo. E todos nós temos as nossas doencinhas, as nossas gripes, constipações, os nossos problemas que só Deus pode resolver. E eu e você viemos para Deus exatamente por esta razão, porque Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, Ele é a bênção que precisamos para vencer todas estas coisas. E quando nós olhamos então para esses homens e mulheres de fé, citados ali e todos os outros da Bíblia, nós podemos encontrar o ponto em que nós estamos do caminho. E olhando para eles podemos dizer o quanto nós já nos consagramos, na medida em que eles se consagraram e nos mostram o seu nível de consagração. E o quanto ainda nos falta para chegar ao que eles chegaram. Por isso eu estou tomando Abraão como o princípio, as primeiras das nossas meditações para um ano de consagração. E hoje eu quero pensar com você sobre as primeiras atitudes de um homem consagrado, ou de uma pessoa consagrada, ou as primeiras atitudes de uma vida consagrada. Então hoje vai ser mais uma vez um escolão dominical. Vai ser mais uma vez um tempo de meditarmos de uma forma mais professoral daquilo que Deus precisa de nós. Eu quero começar dizendo a você que Deus exige a consagração dos seus filhos. Não é que apenas Deus queira, Deus exige a nossa consagração a Ele, a nossa separação total para Ele, a nossa santificação para Ele. Nós somos sacerdotes do Altíssimo. É isso que já vimos, concorda comigo? Quem era o sacerdote? Sacerdote era aquele que se colocava entre o homem e Deus. Jesus é o sumo sacerdote, diz Hebreus, que está por todos nós na presença do Pai. Mas Ele nos chama de uma nação de sacerdotes, um povo sacerdotal. Ou seja, Ele diz que cada um que vem a Jesus recebe o manto, recebe a toga, recebe as vestes de um sacerdote, assim como recebiam os descendentes de Arão. Aqueles que são descendentes de Cristo recebem o ofício sacerdotal para ao lado de Cristo conduzir os homens a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, exortar uns aos outros, ensinar uns aos outros, disciplinar uns aos outros, edificar uns aos outros, porque nós estamos cooperando com Cristo, fazendo em nome dEle, como Ele ordenou, e no lugar dele, muitas vezes, a obra que ele está fazendo na vida de todos os homens. Nós somos, muitas vezes, a chave que o Senhor tem para abrir a porta de corações, para abrir a mente de pessoas. Nós somos o instrumento com o qual Deus conta. Nós somos profetas e profetisas do Deus Altíssimo. Este é o papel da igreja. E para que nós possamos exercer isto, o Senhor exige que a nossa vida seja dele. Toda dele. Diga para o irmão já de começo, comece a pregar comigo, diga para ele, é toda a nossa vida dele. Agora, nós não seremos consagrados ao Senhor naturalmente. Não é levantando de manhã assim, agora já estou consagrado ao Senhor, vamos embora para a rua. Nós precisamos
de atitudes corretas, de escolhas certas. Nós precisamos escolher. A consagração é resultado das minhas atitudes. Eu examino o meu comportamento, eu examino o meu procedimento, eu examino a minha vida. E examinando, eu olho e digo assim, ainda tem esta areazinha da minha vida aqui que está dando trabalho para Deus. Eu vou consagrar a Deus. É uma escolha. Quando recebemos a Jesus, fomos dedicados a Deus, o Pai. Foi o começo da consagração, para uma caminhada agora de crescimento nessa consagração. E Deus é quem determina quais devem ser as atitudes, quais devem ser os primeiros passos de uma pessoa que quer consagrar-se a Ele. A consagração a Deus, eu faço do jeito que Deus quer que seja feita, e não do jeito que eu acho que deve fazer. Não é assim, eu acho que estou agradando a Deus. Eu acho que eu estou fazendo certo. Eu acredito que é isso que tem que ser feito. Isso não funciona. Isso não funciona. Não é assim que Deus espera de mim. Ele determinou como eu devo andar. Ele determinou o caminho pelo qual eu passo. Ele escolheu as atitudes que devem ser assumidas por quem quer ser, de fato, totalmente consagrado a Ele. E o primeiro passo que eu devo dar, se eu quero ter a minha vida consagrada a Deus, parênteses novamente, tenha paciência você que vem andando com Deus há mais tempo, que já é velho na fé, mais maduro na fé, porque minha proposta nesse ano é nivelar a igreja em algumas coisas que a Bíblia considera indispensáveis para o crente. E como eu vou nivelar, assim pretendo, eu vou começar do abecedário. Estou alfabetizando a igreja naquilo que eu creio que Deus tem para nós em 2017. Por isso a palavra é bem simples nesta manhã. O primeiro passo que precisa ser dado por alguém que quer consagrar a sua vida a Deus é ouvir a Deus. Ouvir o convite do Senhor nosso Deus, ouvir o chamado de Deus, ouvir, 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 ouvir. Não é apenas saber que Deus faz um chamado, não é apenas saber que Deus fez um convite, não é apenas ler aquilo que Deus quer e guardar isso na sua mente. Não é apenas ser mestre, líder, instrutor. Se eu quero consagrar a minha vida a Deus, eu preciso, em primeiro lugar, ouvir com os ouvidos físicos e ouvir com os ouvidos espirituais. Ouvir significa dar sentido àquilo que chegou aos meus ouvidos. Dar vida àquilo que entrou pelos meus ouvidos. É permitir que aquilo que Deus falou se torne realidade na minha vida. É passar por uma experiência, vou repetir, mística, uma experiência de fé que torna concreta a voz de Deus em meu coração. Deus não quer apenas que eu ouça para saber, que eu ouça para entender, que eu ouça para ensinar, que eu ouça para compartilhar. Deus quer que eu ouça para que eu seja mudado naquilo ou por aquilo que eu ouvi. Deus quer que a palavra dele que vem aos meus ouvidos, e quando eu falo eu ouça aos meus ouvidos, eu estou querendo dizer para você, Deus fala com cada um. Ele não fala com o pastor, ele fala com o ser humano. Ele não fala com o profeta, ele fala com o homem ou com a mulher. E ele fala com você como fala com qualquer um outro. E muitos me perguntam, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Todo mundo fala que Deus falou, eu nunca ouvi Deus falar. Você já ouviu? Não, também não, também não. Então, como todo mundo fala, eu queria saber como é que ouvem a Deus. Vamos participar desse beabá que você vai ouvir a Deus. E, aliás, você vai descobrir que já está ouvindo a Deus.
Mas eu quero só destacar de início que, em primeiro lugar, o primeiro passo, me permita a ênfase, você não irá a lugar algum na sua vida espiritual se você não ouvir a Deus. Abraão continuaria onde estava se não ouvisse a Deus. Continuaria sendo o que era se não ouvisse a Deus. Estaria trabalhando, continuando a se enriquecer, porque ele era rico. Mais gados, mais camelos, mais ouro, mais prata, mais empregados, mais servos, mais escravos. Todo mundo olharia para ele e dizer, é um homem bem-aventurado, porque tem de tudo. Tem carro, tem apartamento, tem casa de campo, tem casa na praia, tem diploma. É um homem rico, tem tudo. Mas Deus queria mostrar para Abraão que as riquezas materiais que ele possuía não significava nada em relação às riquezas espirituais que lhe estavam reservadas. Que aquele bem que ele tinha, aquilo tudo ele perderia. Porque um dia ele desceria ao pó e não iria levar vaca para o céu. Não iria levar para a eternidade a sua casa, nem os seus escravos, nem sua esposa. E que ele precisava de uma experiência nova com o Senhor, mas ele teria se ele parasse para ouvir a voz do Senhor. E não é possível eu ouvir a Deus em movimento. As minhas emoções agitadas, a minha mente cheia de um punhado de coisa. Dificilmente eu serei marcado por Deus na sala do cinema ou num vídeo na minha casa. Dificilmente eu pararei para ouvir a Deus no meio do burburinho do dia a dia. Deus diz ao seu povo, está em Êxodo capítulo 19, agora pois, se atentamente ouvirdes a minha voz, ouça, se atentamente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Depois de muitos anos lá na frente, o Senhor chama Moisés e dá esta palavra. Ouça, preste atenção. Em nome de Jesus, preste atenção. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Moisés, você não vai dizer aos filhos de Israel o que você quer falar. Você vai falar estas palavras que eu estou te falando. Jonas, você não vai dizer à Igreja Batista do Povo o que você quer falar. Você vai falar à Batista do Povo estas palavras que eu estou te falando. E as palavras que eu estou te falando, e que ele está falando a você, são estas. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, a minha aliança. Ou seja, se atentamente, se vocês prestarem atenção na minha voz, não é só se me ouvirem, é se prestarem atenção no que estão ouvindo. É complicado você sair daqui agora, com tudo que ouviu, vai para casa ver o Faustão. Com qual palavra você vai ficar? Com qual imagem você vai ficar? É muito complicado sair daqui agora, ouvir e chegar em casa e perguntarem para você assim, como foi o culto? Você falar, foi uma bênção, nosso louvor, a mensagem. Mas o que foi que Deus falou com você? Quer dizer, se você não sabe o que Deus falou, é porque você não prestou atenção no que Deus falou. Se atentamente ouvirdes a minha voz. E para que eu possa ouvir como Deus quer, eu preciso parar para ouvir. Parar as minhas emoções. Parar os meus movimentos mentais, intelectuais. Parar as minhas atividades. Assentar-me aos pés da cruz. Debruçar-me no altar um dia construído. E dizer como disse o menino Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto,
Ou seja, se você não prestar atenção no que eu falo, você não vai nem entender a aliança que eu estou fazendo com você. Se você não parar para ouvir o que o Espírito Santo diz, você não vai entender a salvação que você recebeu, a libertação que você recebeu. Para que eu possa entender a grandiosidade da obra de Deus em minha vida, eu não vou ver isso do ponto de vista das coisas que eu tenho ou que eu faço. Eu não vou entender a grandiosidade de Deus através dessas coisas, porque essas coisas os que não têm a Deus também as têm. Os que não conhecem a Deus muitas vezes são mais ricos do que você. Estão em posições muito mais altas do que a sua, são mais prósperos do que os crentes. E Davi reclamava isso, Jeremias quase que acusou a Deus, porque o ímpio cresce mais do que o santo. Basta ler Jeremias 12, a queixa que ele fez contra Deus. E você não pode avaliar a bênção de Deus por estas coisas, que elas não nada. O Senhor está dizendo assim, olha, eu quero que você entenda a aliança que você tem comigo, o pacto que você tem comigo, desde o dia em que você ouviu a minha voz. E se você ouvir a minha voz, você estará preparado para ser fiel ao pacto. Se você não ouviu a minha voz, você não vai ser fiel ao pacto. Então o segredo para quem quer consagrar a sua vida a Deus, o primeiro segredo, o primeiro segredo é parar para ouvir a Deus. Não tente avançar sem ouvir a Deus, porque você pode pegar o caminho errado. Não tente fazer a obra de Deus sem ouvir a Deus, porque você pode ser um problema na obra de Deus, e você tem muitos exemplos. Não tente ser um crente sem ouvir a Deus. Vai crer em quê? Num Deus que está no céu, mas você está na terra. Você precisa vencer aqui, você não chegou no céu ainda. Lá no céu não tem demônios, aqui tem. Lá no céu não tem pecado, aqui tem. E você precisa ouvir a Deus para ser fiel ao pacto de integridade, de santidade, de consagração, a fim de que você possa avançar aqui na terra para a glória de Deus. O que eu preciso então para ouvir a Deus? Vou lá na nossa escola dominical, que eu já vi, que eu só vou ficar no primeiro tópico hoje. Mas domingo que vem a luta continua. O que eu posso fazer? O que é preciso que eu faça para ouvir a Deus? Escreva isso nessa página branca da sua Bíblia. Evite trazer o iPhone. Traga a Bíblia. Ah, a Bíblia está no iPhone, mas você pode marcar. No iPhone você não marca. Marca na sua Bíblia, escreva na sua Bíblia. Quando eu era aluno do pastor Ernesto Nini no seminário, meus 19 anos, ele dizia assim, eu uso uma Bíblia por ano, porque eu escrevo a minha Bíblia todas as vezes. Não é pecado escrever na Bíblia. Então escreva na sua Bíblia, traga a Bíblia e escreva nela, para que você possa ouvir o chamado de Deus, para que você possa obedecer a Deus. Em primeiro lugar, então, é preciso ouvir. O Novo Testamento e o Velho Testamento falam que é possível ao homem ouvir a Deus. E como eu aprendo a ouvir a Deus? Ligando a televisão e vendo o pregador? Vindo domingo à igreja? Em primeiro lugar, prestando atenção nas impressões do meu espírito. Prestando atenção nas impressões do meu espírito. Eu ouço com os ouvidos, passa pela minha mente e desce ao meu espírito a voz do Senhor. Mas antes de falar comigo, preste atenção nisso, Deus prepara o terreno. Se Jesus ensinou a não lançarmos pérolas aos porcos, exatamente ele está dizendo, prepare o coração primeiro de quem vai te ouvir. Porque se o coração estiver preparado, e é um coração que quer ouvir, a voz, a pérola, se abrigará nesse coração. E quando Deus quer falar comigo, Ele prepara o Espírito. Deus ia começar uma obra na vida do Jacó. Queria tirá-lo do ambiente em que vivia,
da condição de vida em que vivia, dos valores que ele tinha, e colocá-lo numa nova dimensão de vida. Por isso Deus prepara o coração dele falando em sonho, para impressionar o espírito daquele homem. E a colocação que eu faria para você agora sobre isso é: essas coisas que estão acontecendo, esses pensamentos, sentimentos, esta inquietação do meu espírito, encontra resposta no que está acontecendo no meu interior? O que eu estou imaginando, o que está na minha mente, o que eu estou sentindo, de fato corresponde a uma sede, a uma necessidade do meu coração? A gente dificilmente para pensar, para avaliar o espírito. Quando a gente está com alguns problemas emocionais, algumas lutas, a gente liga a televisão, vamos dizer, eu preciso relaxar um pouco. Vai ver o jogo do Corinthians, vou relaxar um pouco. No meio dos da gritaria, dos palavrões, eu vou lá relaxar um pouco. Bom, não sou contra ver filme nem televisão, mas a pergunta é: se há uma ansiedade, uma inquietação no meu coração, o que está acontecendo aponta para ser resposta a essa inquietação? O que meu espírito está sentindo traz paz, traz segurança. Eu tenho certeza que o que está lá dentro aponta para um caminho seguro. Deus pode estar falando. Será que Deus está exigindo de mim alguma coisa que eu nunca pensei? Isso promove o bem, corresponde ao caráter de Deus, promove a glória do Senhor meu Deus. O que está passando pelo meu coração, essas impressões do meu coração, promove a obra do Senhor em minha vida e através da minha vida. É preciso parar e pensar nessas impressões do Espírito. O seu Espírito não está morto, ele está vivo. Aliás, você é o seu Espírito. Você é o Espírito. Você tem tempo para avaliar o seu Espírito. Preste atenção nas impressões do seu Espírito. Simeão estava em casa, tranquilo. E de repente, percebe um impulso. É difícil você explicar o impulso. Dá um negócio no coração e fala: eu vou ao templo. O que é? Talvez, imaginemos o Simeão casado e procura a esposa e fala assim: olha, eu estou fazendo esse negócio aqui, mas eu vou parar agora porque eu vou ao templo, eu vou orar. Termina o serviço, não, termina isso primeiro, não, alguma coisa diz que eu tenho que ir ao templo agora. E quando ele chega no templo, o que acontece? Chegou quem lá? José e Maria para apresentar o filho, Jesus. E o Espírito Santo um dia havia dito ao Simeão o seguinte: você não vai morrer sem ver antes a salvação de Israel. Ou seja, você vai ver com os seus olhos e vai pegar em seus braços o Salvador de Israel. Você viu como é uma consagração aqui? Semelhante. Se eu chegasse atrasado no culto, a apresentação já tinha sido feita. Era um privilégio para o Simeão consagrar a Jesus, o filho de Maria. E se ele atrasasse a dar atenção ao impulso do seu coração, ele teria perdido a oportunidade. Você se lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? 12 anos sofrendo, tratando com os médicos, indo sempre a coisa piorando. Isso não acontece na nossa vida? Aquele probleminha que vai roendo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e não se resolve, aquela rusga que não se estica. E de repente Jesus está por ali, etc. Ele passa outra hora, ele é daqui da terra. Quem sabe uma hora eu vou lá? Não, eu vou. E ela não sabia o que ia fazer.
Ela estava no meio da multidão, como todos os outros, e quantos outros enfermos estavam ali? Mas, de repente, ela sente o quê? Um impulso no seu espírito. Vem uma sensação diferente ao coração, à alma, ao espírito, uma impressão. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Qual foi a bênção na vida dela? Que ela atendeu a impressão do seu espírito. E ela foi lá e tocou nas vestes. E o problema de 12 anos foi resolvido e o Senhor foi glorificado. Você é crente. Você pertence ao Senhor. Seu corpo, sua alma e seu espírito são do Senhor. Preste atenção no que está acontecendo no seu interior, nessa fome, nessa sede inexplicável. Você está incomodado com isso? Corra para satisfazer a impressão do seu espírito. Deus pode estar falando com você aí. Pare para ouvir o que o seu espírito está pedindo. Preste atenção nas circunstâncias que te cercam. Diga comigo, impressões do espírito e circunstâncias. Eu estou desconfortável nesse lugar? Estou me incomodando? Vou voltar para lá, para estar na casa do meu pai. Por quê? Porque o lugar em que eu estou não está bem. As circunstâncias que me cercam não estão boas. Deus pode estar falando com você assim. Uma terceira maneira, você está guardando isso? Amém? Vou fazer a prova depois. A outra maneira de Deus falar com você é você prestando atenção no que as pessoas dizem. Você é um crente, está no lugar errado. E as pessoas chegam para você e falam: nossa, você é aqui, cara? Você não é crente, você está aqui. Você está fazendo isso, bebendo aquilo, falando tal coisa, mas você não é crente. Ao invés de ficar com raiva, diga assim: graças a Deus, o Senhor usou a mula para falar comigo. Mas falou comigo. Não é melhor a mula do que a serpente falando? A serpente te desencaminha. A mula te põe no... Porque a mula fala assim: olha, entre aspas, presta atenção e me respeite no que eu vou falar agora. A serpente, a mula está falando: deixa de ser burro, cara. Você está dando cabeçada à toa. Ouça o que as pessoas dizem atentamente para saber se é Deus que está falando. Porque Deus fala através do crente e fala através do não crente. E para alguns Deus fala mais através do não crente do que através do crente. Ouça o que as pessoas estão falando a seu respeito. E ouça o que as pessoas estão falando interfere nos seus pensamentos e nas escolhas que você já fez, sugerindo que você deva pensar de forma diferente, fazer outras escolhas para agradar a Deus e para de fato ser um sacerdote consagrado ao Senhor. Você acha que alguém poderia pregar para Jesus? Jesus é Deus. Ele é o verbo, ou seja, a palavra certa, a verdade encarnada. E você acha que alguma pessoa podia chegar para Jesus e pregar para ele? Ele não escolheu pessoas para serem pregadores em nome dele? Pois é. Depois de alguns dias de ministério, um tempo de ministério, vendo os resultados, etc., ele chama os seus discípulos e diz assim: escuta, o que as pessoas falam que eu sou? Ah, tu és Elias, Jeremias, um dos profetas. Tá, e vocês? O que eu sou para vocês? E o Pedro se levanta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha e diz assim: uau! Pedrão, você, cara, de você mesmo, você não falaria isso não. Eu conheço o seu caráter. Eu sei quem você é. De você mesmo, você não diz. Se você disse isso, é porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu está falando comigo através de você. Ah, querido, nós precisamos ser mais simples.
mais imitadores, menos autênticos, menos originais. Precisamos ser mais dependentes desse Deus que nos ama apesar de nós, que anda por esse caminho tão ruim que nós andamos e nos puxando para que nós andemos no caminho correto. Precisamos ser mais humanos e menos donos da nossa humanidade, entendendo que Deus nos controla, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e que Ele pode usar quem Ele quiser usar para falar conosco. Só precisamos estar atentos, ou seja, prestando atenção em cada momento, em cada circunstância, em cada lugar, a cada sentimento do Espírito, em cada palavra de pessoas, e discernindo. E a Bíblia diz assim: examinai os Espíritos. Ou seja, não deixe de ouvir, mas ouça examinando, para saber se Deus mesmo está falando com você, porque Deus quer te surpreender falando coisas que você não imagina. E a última coisa que eu vou falar aqui, para a gente continuar a lição domingo que vem. A primeira delas, eu disse que você precisa ouvir a Deus, e para ouvir a Deus você precisa prestar atenção, diga comigo, prestar atenção nas impressões do meu espírito. A segunda coisa, prestar atenção nas circunstâncias que me cercam. A terceira coisa, prestar atenção no que os outros dizem. E a última coisa, prestar atenção na palavra de Deus. De cara você já viu que eu estou usando a palavra prestar atenção. Sem prestar atenção, não se ouve a Deus. Prestar atenção na palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? É a maneira, é a primeira pergunta que eu faço quando eu leio a Bíblia. Queridos, eu fico meio constrangido de falar coisas tão simples, mas eu tenho que falar. Não vou pedir perdão porque é a palavra de Deus que eu estou falando, mas nós estamos começando uma caminhada para a consagração, concorda comigo? Nós não estamos brincando aqui, nós queremos melhorar, queremos ser mais puros, queremos ser mais santos, queremos ser mais íntegros. Precisamos então escolher o caminho que Deus estabeleceu. E a questão é, a Bíblia é a palavra de Deus, sabia? Sabia mesmo? A Bíblia é a palavra de Deus. Ah, pastor, eu duvido. Experimente, coloque em prática. E quando abrir a Bíblia, em primeiro lugar, entenda o que a Bíblia está dizendo. Não vai abrir a Bíblia e meter o dedão, Deus falou comigo aqui. Em uma outra situação pode acontecer, comigo aconteceu uma vez, e num momento crucial da minha vida. E eu não sou incrédulo, eu creio na Bíblia como a palavra de Deus. Mas até hoje, uma única vez, aconteceu de um momento de aflição, eu abri a Bíblia e depois eu conto a experiência para vocês. Mas não é assim. O normal é você pegar a Bíblia e ler a Bíblia como Bíblia. E a primeira pergunta para que você possa entender e ouvir a Deus é: o que a Bíblia está dizendo? O que é que eu estou lendo? Eu vou repetir com as minhas palavras aquilo que eu li. Eu li isso aqui, a Bíblia disse isso. Agora, a segunda coisa, e vem sempre o segundo, vem depois do primeiro, sabia? Primeiro vem o primeiro, depois vem o segundo. Se eu inverter, é construir a casa, começar a construção pelo teto, não vai dar certo. Depois de eu entender o que a Bíblia diz, eu vou fazer a segunda pergunta: o que a Bíblia está dizendo para mim especificamente agora, nesse texto? Na situação em que eu me encontro, o que esta palavra significa? Em que ela pode me abençoar? Em que ela pode me transformar? Você veja as lições que estamos tirando de alguns versículos aqui, de ouvir a Deus. O que a Bíblia diz a mim? Eu não sou o Jacó, eu não sou o Abraão. O que essa história de Abraão significa para mim e o que disso eu posso aplicar na minha vida para que sirva de um instrumento de consagração da minha vida ao Senhor? Então eu preciso entender a palavra, ouvir a palavra. E repito, se você chegar em casa e falar, foi uma bênção, mas não sei o que foi pregado, você não ouviu a Bíblia. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Amanhã, depois do meio-dia,
esta mensagem já estará no nosso site, você pode ouvi-la de novo. Olha como Deus é bom com a gente. E você não paga nada. Não tem que comprar CD para levar a mensagem. Se quiser comprar, acho que a ação social deve ter lá, mas não sendo obrigado a comprar nada. De graça, você vai lá receber a mensagem, ouvir, ainda pôr a sua família toda para ouvir com você, se eles tiverem paciência, para Deus começar a te usar. A palavra, prestar atenção na palavra de Deus. Quero ler 3 versículos para você e depois vamos orar para encerrar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esta palavra, Josué capítulo 1, veio para Josué e para Israel num momento crítico da vida deles. Quando estavam para entrar em Israel, mas o Jordão estava transbordando e eles não tinham como entrar e precisavam de um milagre. E Deus dá um punhado de conselhos a ele, e uma parte do conselho que o Senhor dá é esse: se você quer ver milagre, medita no livro da lei. Se você quer ver milagres, medita no livro da lei, todos os domingos às 10h30 da manhã. É assim? Dia e noite. Amada ovelha do Senhor Jesus, deixe-se encharcar pela palavra de Deus. Ninguém vai te enganar se você conhecer a palavra de Deus. Nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum diácono, nenhum líder de célula, nenhum professor, nenhum apóstolo, nenhum profeta, ninguém vai te enganar. O que nos permite ser enganados é a ignorância da palavra de Deus. Mas se nós nos encharcarmos e deixarmos que essa palavra continue falando conosco, seremos bem-sucedidos em tudo, inclusive na fé. Havendo Deus, Hebreus capítulo 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais no passado, pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Hebreus, capítulo 1. O escritor aos Hebreus está dizendo assim: preste atenção, vocês estão dispersos pela terra. A igreja estava dispersa por vários lugares em função da perseguição. E diz: nem sempre vocês terão apóstolos, profetas por perto. Mas eu quero que vocês entendam que antigamente Deus falava pelos profetas. Mas agora Deus fala pelo Filho. E o Filho colocou o Espírito Santo no coração de vocês. Então, se tiver profeta, Deus fala. Se não tiver, Deus fala. Se tiver pastor, Deus fala. Se não tiver, Deus fala. Se você estiver na igreja, Deus vai falar. E se você não estiver na igreja, Deus vai falar. Porque Ele fala pelo seu Filho. E o seu Filho fala o tempo todo através do Espírito Santo àqueles que o temem. Então ouça o que a palavra de Deus diz. E você tem a Bíblia para que o Espírito Santo te inspire. A grande bandeira da reforma era que até então só o clero tinha poder espiritual e autoridade para interpretar a Bíblia. E Lutero descobriu a descoberta. Descobriu que já estava descoberto. Que todo crente tem o Espírito Santo. Logo, se o Espírito Santo fala um, fala outro. Porque é o mesmo Espírito. O Espírito de Deus é interessado por cada uma das ovelhas do Senhor. Então, Jesus Cristo continua falando. Quando você abre a Bíblia, deixe o Espírito Santo falar através da lei de Deus ao seu coração. E o último verso. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Hebreus 2, 1. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ouça com diligência, para que em tempo algum você se desvie delas. Ouça sempre,
para que em tempo algum você se desvie delas. Ouça aqui, ouça lá em casa, ouça lá fora. Eu vou ler um verso mais, eu falei que seria o último, mas eu tenho que ler um aqui. Eu tenho que ler esse verso para você. Aí vamos cantar e vamos orar. Hebreus 10, 35, diz assim: não, preste atenção, não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia, 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 aleluia. Isso é consagração. Isso é consagração. Isso é individual. Aqui entre nós há aqueles que precisam consagrar a sua vida. Aqui há entre nós há aqueles que precisam voltar a uma vida de consagração. E todos nós precisamos saber, o Senhor está aqui para receber a consagração que nós fazemos de nós mesmos a Ele. Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos cantar juntos. E depois nós vamos orar. Pode ser? Então não saia agora. Pode deixar que a turma guarde as suas crianças lá embaixo, né? Vamos cantar com todo o nosso coração. Mas eu queria que você cantasse com aquele espírito de temor a Deus que eu disse no início. Assim: Senhor, eu quero de fato que as coisas aconteçam em mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Cante de coração isso. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços.
Jesus, eis-me aqui. Fechados, com seus olhos fechados. Quem sabe você nunca disse isso: Jesus, eu me lanço aos teus pés. Você viveu a vida para você mesmo até aqui, nunca parou para pensar que teria que se apresentar ao Senhor, dizendo: eu atendo ao teu convite, eu estou aqui para dizer, eu quero ser teu. E porque você nunca fez essa entrega, você não tem certeza do seu relacionamento com Ele. E você quer convidar o Senhor nesta hora a dizer: vem Jesus e olha para mim, eu estou aqui. Há pecados que me escravizam, há situações que estão acabando comigo, e eu preciso do perdão, eu preciso da vida eterna, eu preciso desta fé salvadora, dessa transformação, de uma nova vida que eu sei que só Tu, Jesus, podes me dar. Vieste para isso e eu ainda não recebi, mas eu quero ir aos Teus pés agora. Eu quero me esquecer das minhas questões físicas, materiais, e eu quero me lembrar da minha vida espiritual e dizer: eu consagro o meu coração, eu te convido a vir e habitar em mim, para que eu seja teu para sempre. Perdoa-me, perdoa os meus pecados, salva-me, entra na minha vida e dá-me a vida eterna. É o primeiro passo para a consagração, é você ouvir que Deus está te chamando para a salvação e você dizer: eu quero, eu aceito isso que tu me ofereces. Se você nunca fez essa decisão por Jesus, é hora de você fazer. Se você já fez e abandonou, voltou atrás, como filho pródigo, é hora de você voltar e dizer: não há lugar melhor do que na presença de Deus. Eu quero experimentar este poder transformador, renovador da presença de Jesus em minha vida. Há pessoas nesta manhã que querem que oremos em seu favor, entregando a sua vida a Jesus como seu Salvador pessoal. Se há, eu vou pedir que, como um sinal para que oremos por você, onde você está, você levante a sua mão bem alto, dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus como meu Salvador, ou eu quero me reconciliar com Cristo. Há pessoas, bem alto assim a mão, eu quero ver para chamar você aqui, para nós orarmos juntos. A luz aqui me atrapalha, eu não consigo ver na galeria direito. Não estou vendo mãos levantadas. Isso significa... Oi? Aonde? Aqui, há mãos lá atrás, eu não tinha visto, desculpa. Pode abaixar a mão, já já vamos orar por sua vida. Há mais pessoas que querem fazer essa entrega. Agora eu posso ver, acenderam a luz. É ruim andar nas trevas, está vendo? Na luz eu posso ver tudo. Há mais pessoas. Ok, vou pedir que esta pessoa que levantou a mão, senhora, venha aqui à frente. Alguém poderia vir acompanhando. E se você não levantou a mão, mas quer vir entregar a sua vida a Jesus, venha aqui agora. Se você está fora do Evangelho, fora da igreja, fora do relacionamento com Cristo e quer entregar a sua vida ao Senhor, reconciliar-se com Ele, venha aqui agora também. Porque, pastor, estou com tanta fome, já está dando 12:30, falta 2 minutos ainda. Vamos matar a fome espiritual primeiro. Bem-vinda, querida, aqui. Vamos orar pela sua vida, pela sua salvação em Cristo. Vamos orar. Pai, eu coloco perante o Senhor esta vida, e que sobre ela esteja a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor continue a falar a sua mente, ao seu coração,
e que o resgate seja pleno nesta hora. Que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, purifique de todo pecado, que todo fardo caia por terra, que toda consagração feita fora do altar do Senhor seja anulada, e que o Espírito entrando nesta vida traga leveza de vida, leveza de alma, nova mentalidade, nova maneira de ser, ó Deus bendito, e que tua glória resplandeça não só sobre ela, mas também sobre a sua família. Impacte esta vida e a sua casa com o teu poder, e receba-a como tua filha, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém. A missionária Isabel vai cuidar da senhora. Aleluia. Querido, dê a mão a quem está do seu lado agora. Só mais uma vez nós vamos cantar: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, prostrado em teus pés. Prostrado. E vamos orar juntos assim: Senhor, eu estou começando uma semana nova, eu estou começando uma semana diferente. Eu estou começando um novo pacto, eu estou renovando a minha aliança. Eu vou ouvir atentamente a tua voz nessa semana. Amém. Uma vez mais cantemos. Cante. Eis-me aqui. Feche os seus olhos e cante para Ele. Pai querido, ouça os teus filhos nesta hora, Senhor. Ouça os teus filhos, as tuas filhas, neste nosso propósito de consagrarmos ao Senhor a nossa vida. Ouça tuas servas e teus servos, nesse desejo sincero de sermos novos, de sermos renovados, de que a tua voz chegue aos nossos ouvidos físicos e aos nossos ouvidos espirituais. Ó Deus, toma teus filhos e tuas filhas em tuas mãos nesta hora, para fazer, ó Deus, ser lançado por terra tudo aquilo que foi edificado como fortaleza interior e que impede a nossa vida de ser consagrada ao Senhor. Ó Deus, nós te rendemos graças e louvores nesta manhã, porque tu vens ao encontro daquele que tem fome, que tem sede. Tu vens ao encontro daquele que nem mesmo parou para te ouvir, e tu tocas em nossa vida e tu nos despertas para que te ouçamos e nos entreguemos ao Senhor. Obrigado pelo toque do Senhor nesta manhã. Obrigado pela tua voz que chega aos nossos ouvidos e aos nossos corações, e nós te rogamos que tu mesmo nos separes para ti, e que tu nos ensines a andar segundo esses primeiros princípios que te agradam e fazem com que nossa vida inteira seja tua cada vez mais, dia após dia. Levanta esta igreja, Senhor, cada um dos membros desta igreja, como gente que te ouve, como gente que atende a tua voz, como gente comprometida com o pacto, com a aliança feita com o Senhor. Derrama sobre nós a graça e o poder do teu Espírito, para que à medida que vamos dando estes passos de fé e de obediência ao Senhor, o Espírito do Senhor seja derramado sobre nós, e que haja batismos do Espírito Santo, e haja derramamento de dons espirituais, e haja poder e instrumentalidade dos teus servos em tuas mãos, e que a igreja seja, e o mundo veja, que ela é sacerdotisa do Senhor, que por onde passarmos, onde vivermos, vejam sobre nós o manto do sacerdote, as vestes puras, consagradas ao Senhor. Onde passarmos, que a terra saiba que homens e mulheres consagrados ao Senhor estão passando por ali. Que a casa dos teus amados receba esta mesma bênção, que haja um povo sacerdotal vivendo para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Espero você aqui na quarta-feira para orarmos juntos, e domingo que vem vamos continuar o assunto. Deus te deu uma semana santa, consagrada a Ele.